Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais esse nosso encontro aqui no YouTube. Que bom estar aqui, gratidão pela sua vida, pela sua presença. Hoje chegamos ao capítulo 6 do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Esse capítulo é muito interessante, ele fala sobre o que predispõe à obsessão. E tem a história de uma mulher que tinha muitas dores nas pernas e ela descobriu que era um processo obsessivo. Mas será que ela conseguiu se livrar das dores das pernas? Nós vamos saber disso no capítulo de hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, nós temos capítulo 1, 2, 3, 4, todos eles aqui no nosso canal, e os 5 que são divididos em tópicos. Peço para você dar o joinha, para você ativar o sininho para receber os próximos vídeos e também para compartilhar essa live com quem você possa entender que se interesse por esse assunto ligado à doutrina espírita cristã. E é assim, né, com o pensamento em Cristo, em Jesus de Nazaré, que nós pedimos a permissão nesse instante a Ti, Jesus amado, pedimos a permissão para darmos início a essa leitura, pedimos o amparo dos Seus anjos, da espiritualidade, a fim de que possamos ter a tranquilidade para mais esse dia de leitura, que essa leitura possa tocar a nossa alma de forma que nós possamos aprender. Obrigada, Jesus. Gratidão por esse momento e com a tua permissão nós vamos começar essa leitura. Compartilhe o vídeo. Quando compartilhar, peça para que as pessoas se inscrevam no nosso canal, tá bom? Olha só, vamos lá rapidamente aqui, para não ser um vídeo longo. O que predispõe à obsessão? Bom, importante, se você não leu, quer dizer, se você não acompanhou nenhuma leitura com a gente, é importante você ler, né? Temos aí a ouvir, né? Assistir o vídeo que fala do capítulo 1, 2, porque é uma sequência, né? Nós estamos lendo um livro, então nós estamos no capítulo 6. E aí, o que é obsessão, né? É a ação persistente de um espírito inferior em nós, né? A atuação dele. Então vamos lá. O que predispõe à obsessão? Você sabe? Nós vamos ler agora. O livro é de Sueli Caldas Schubert. Olha só, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. As imperfeições morais. Bom, isso está no livro dos médiuns, item 252. Tal como acontece quando nos apresentamos com predisposição para um mal físico qualquer, assim também ocorre no campo espiritual. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental, facultando a inoculação de pensamento alheio, que, virulento por ser de teor inferior, age em nós como se for uma afecção mental, instalando-se em decorrência o processo obsessivo. Por isso, orai e vigiai. Vigiai o seu pensamento. Tá aqui, ó. Pensamentos e estados emocionais negativos criam zonas mórbidas em nosso campo mental e assim a gente atrai pensamentos alheios, porque o nosso estado mental baixa, espíritos inferiores conseguem conectar-se a nós mentalmente. Isso predispõe, né, instalando-se o processo obsessivo. Somente existe a obsessão, olha que importante, somente existe a obsessão porque há endividados, criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. Somente existe a obsessão porque há endividados. Então, espíritos com quem nós contraímos dívidas em vidas passadas nos procuram. Para quê?
sanar a dívida. E somente existem esses processos dolorosos de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade, emergindo, saindo lentamente do limo da terra, da ganga da materialidade, só através de muitos pesares e dores está conseguindo alijar o fardo de imperfeições que carrega. Neste sentido, a obsessão vem sendo o acúleo doloroso que o impede a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Manuel Filomeno de Miranda esclarece: em toda obsessão, abre aspas, tá? Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Fecha aspas, e eu vou repetir. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Fecha aspas. Esse mesmo autor, em outra obra, Grilhões Partidos, refere-se a causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual, ou seja, vida passada, e que vêm impressas no psicossoma, ou seja, no perispírito do enfermo, vinculadas pelos débitos transatos àqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. Fecha aspas. Vou ler para a gente dar uma entendida nesse trecho aqui. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Grilhões Partidos, diz o seguinte, abre aspas, causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas no perispírito do enfermo, vinculadas pelos débitos transatos, aqueles a quem usurpou, abusou, prejudicou. O que ele quer dizer aqui, Ele quer dizer o seguinte, obsessão kármica, O que seria isso? Em outra vida, ou seja, causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual. Então, em outra vida, eu contraí débitos, dívidas com outros irmãos. Por quê? Porque eu usurpei alguma coisa dele ou a própria vida dele, induzi ele ao suicídio muitas vezes, contribuí para que ele sofresse a queda espiritual e até moral, abusei, prejudiquei, contraí uma dívida com esse irmão, que depois, estando na espiritualidade, já desencarnado, quer cobrar essa dívida. E toda essa minha ação fica impressa no meu perispírito. Tudo o que eu causei a um irmão em vida passada, tá aqui, aquelas ações, causas kármicas que precedem essa vida, a vida atual, ou seja, causas que eu pratiquei em outra vida, eu trago impressa no meu perispírito. Estão impressas no psicossoma ou no meu perispírito. E isso está vinculado, obviamente, àquele que eu prejudiquei. No filme Divaldo, Mensageiro da Paz, isso é muito claro. Ele tem, desde a infância, um irmão obsessor que aparece a ele prejudicando-o, porque na infância ele sentia muito medo, e no filme fica claro que ele está perseguindo Divaldo, porque lá atrás Divaldo levou ele à prática do suicídio. Claro que não era Divaldo, era uma pessoa, então, já num grau de imperfeição, que não agora, porque ele hoje é um espírito maravilhoso, trabalhando a favor da caridade, do amor ao próximo, da divulgação da doutrina, mas em outra vida ele contraiu. Era uma dívida de 400 anos. Então, o que nos afasta, ou o que afasta o obsessor de nós? A nossa evolução, nosso aperfeiçoamento moral. Então, veja,
Aí aqui vem uma história contada por Manuel Filomeno de Miranda. O caso, aqui ele usa a inicial de um nome. Olha só que interessante. O caso de E. E é a abreviatura de algum nome. O caso de E demonstra a existência dessas causas kármicas, predispondo a obsessão e enfermidades. E desde a mocidade, ela, né? Vamos colocar que é ela. É uma mulher. Desde a mocidade, ela foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razão para a medicina. Frequentando as reuniões públicas da casa espírita durante anos, ela tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas. Reuniões mediúnicas são médiuns que atuam numa casa espírita, preparados, mediunidade desenvolvida, né? E eles fazem esse trabalho de, muitas vezes, doutrinação, trabalho mediúnico, espíritos se manifestam, relatam histórias, são auxiliados, enfim. Trabalho mediúnico é um trabalho fechado, em via de regra, nas casas, né? De atendimento aos espíritos. Bom, e ela passou, né, depois de um tempo, ser participante de uma das reuniões mediúnicas. Essa mulher chamada E, que tinha dores inexplicáveis nas pernas, que a medicina não encontrava solução. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando-se das suas dores. Certo dia ela teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede, depois de passar dias acorrentados por sua ordem, pela ordem dela. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, o doutrinador é o médium que conversa com o espírito, e após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer o mecanismo da reencarnação e da lei de causa e efeito, apesar de conhecer a lei do amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, ela, recusou-se a pedir perdão ao escravo, um negro, entre aspas, escravo, evidenciando ainda todo o orgulho que carrega dentro de si. Ela, né, que na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Ela conhecia a doutrina espírita, mas não sentia no seu coração. Hoje, com a avançada idade, a senhora E continua a carregar os seus males agravados pela idade e pela persistência do orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada, que está ao seu passado como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco Pereira, Examinando a Obsessão, segunda edição, é uma publicação da FEB. Então veja que caso interessante. Ela tinha dores desde a infância nas pernas, medicina não sabia o que dizer sobre aquilo e nem a cura para aquilo. Ela começou a frequentar um centro espírita, posteriormente as reuniões mediúnicas, que é onde os espíritos são trazidos, né, ou levados para a conscientização, para a doutrinação. E ela, participando dessas reuniões, certa vez um doutrinador, né, conversou com aquele que se manifestou dizendo que era um ex-escravo dela e que havia morrido de fome, né, por conta dela, por ordem dela. Então ele a perseguia. Isso aí é o que nós chamamos de obsessão por causas kármicas, aquelas que precedem a vida atual e que vêm impressas, né, no perispírito. Então o que houve lá atrás, ela era dona, né, desse escravo e prejudicou. Ele morreu de fome, né, ele diz aqui, acorrentado, sede, fome, acorrentado.
Quando ele desencarnou, certamente que ele deve ter esperado por ela deve ter desencarnado, não relata aqui mais detalhes, isso está nos bastidores da obsessão. E depois, quando ela reencarnou, ele a encontrou e passou a exercer essa obsessão kármica contraída em outra vida. Então ele estava ali em busca do quê? De vingança, e promovia nela as dores nas pernas, talvez muito por conta dele ter desencarnado com a corrente nos seus pés, nas suas pernas, sem poder beber água nem se alimentar, né? Muito sofrimento. E olha que interessante, fica um alerta. Ele só queria o perdão, porque o doutrinador ali estava falando com ele, e ele disse: se ela me pedir perdão, eu a deixarei. E ela ainda trazendo no seu perispírito, no seu psicossoma, né, a inferioridade, que é o que? O orgulho, não quis perdoá-lo. Olha que interessante, né? Ainda que, apesar de conhecer os mecanismos da reencarnação, recusou-se a pedir perdão a ele, um negro escravo, evidenciando ainda todo o seu orgulho que ainda carregava no seu perispírito. Ainda que ela estivesse, né, fosse uma conhecedora da doutrina espírita, ela não vivenciava a doutrina espírita nem o evangelho de Cristo. E com isso, permaneceu ainda na idade avançada, continuava carregando aqueles males. Não houve a reforma íntima. Então, o cobrador veio em busca da dívida e encontrou ali uma pessoa, um espírito que causou-lhe tantos males, que apesar de ocupar um corpo diferente, ainda para ele, no olhar dele, era o mesmo espírito e não havia mudança, né? O orgulho estava ainda evidenciado nela. Que interessante essa história. Pensemos nisso, ele só queria o perdão e ela não lhe deu o perdão e seguiu sendo obsediada. Ruim para ambos, ela que seguiu com as dores físicas e ainda com essa inferioridade, com o orgulho, né, na sua alma, no seu perispírito, e ele também em sofrimento, porque ao invés de ter a sua vida espiritual já acolhido numa colônia, ele seguia perseguindo ela, né? Então essa roda que muitos chamam de roda de Sansara não teve nesse caso a interrupção. Então pensemos nisso, por isso a importância de trabalhar a nossa moral, de trabalhar a nossa reforma íntima, o perdão, né? O amor ao próximo, tudo que o Evangelho de Cristo nos ensina. Bom, no próximo capítulo nós vamos falar sobre a invigilância, que é a porta para a obsessão. Invigilância, a porta para a obsessão. Eu espero você no próximo vídeo. Compartilhe esse, dê joinha e ative o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão se causamos males em espíritos que hoje sofrem por conta de nossa ação, que possamos ter nossa moral elevada através dos ajustes que devemos fazer, com base no amor ao próximo, na caridade, no perdão. Perdoa-nos, Pai, de todos os males que cometemos a outrem. Perdoa, Pai. Obrigada, Jesus, graças a Deus, graças a Ti, Mestre. Um beijo de luz para vocês e até a próxima. Tchau!